Bom, queridos irmãos, então nós vamos começar uma série de catequeses, de formação. Talvez não vai ser uma super, mega, ultra pregação, mas é um momento de ensino. É um momento de ensino. Mas se você viver com muita profundidade, com muita intensidade, vai te ajudar muito. Vai te ajudar muito, sobretudo na vivência do sacramento da confissão. O sacramento da confissão é um sacramento muito importante. Primeiro, porque ele é um sacramento contínuo. Por exemplo, o batismo você recebe uma vez só na vida. O sacramento da unção dos enfermos você recebe em momentos esporádicos, né? Quando você vai fazer uma cirurgia, quando você está idoso, quando alguém vai para uma guerra, enfim, são em situações não ocasionais, normais. O sacramento do casamento, ele é feito uma vez só, a não ser que aconteça a morte e você fique viúvo e de repente você encontre uma outra pessoa. Então, também é um sacramento feito lá de modo esporádico, uma vez ou outra. O sacramento da ordem, nem todos os recebem, que é o caso para ser padre. Então, alguns o recebem. Mas o sacramento da Eucaristia é um sacramento que você pode receber todos os dias e até às vezes até mais vezes no dia, se você for à missa. E o sacramento da confissão também é um sacramento feito sempre, sempre, sempre. A igreja pede para que nós nos confessemos ao menos uma vez por ano. Só que é a mesma coisa que falar para vocês, olha, você tem que tomar banho pelo menos uma vez por ano, viu, gente? Não deixa de tomar banho pelo menos uma vez por ano. Você vai tomar banho uma vez por ano, gente? Claro que não. Olha, você fica em pecado. Você pode ficar fedido a vida, os dias todos, mas pelo menos uma vez no ano você tem que tomar banho. Claro que não. Você vai tomar banho quando você sente a necessidade. Portanto, a confissão, ele é um sacramento necessário para a nossa vida de santificação, para quem quer levar uma vida espiritual séria. O Catecismo da Igreja Católica ela vai dizer assim, que o sacramento da confissão é para quem está decidido a viver uma vida espiritual séria. Séria. Se você quer ter uma vida séria espiritualmente, você vai sentir a necessidade de se confessar. Não tem como viver uma vida séria sem se confessar. Sem se confessar. E a confissão, meus irmãos, ela é algo inevitável para a nossa vida. Por quê? Porque a própria palavra de Deus diz que quem diz que não tem pecado já pecou no seu coração. Os salmos vão dizer que os justos pecam 7 vezes por dia. De repente pecadinhos leves, pecadinho que nós nem temos consciência, mas nós de alguma maneira ou outra nós acabamos ocorrendo nos pecados. E por isso é necessário confessar. Eu não vou entrar no exame de consciência, quais são os méritos dos pecados, quais são os pecados mortais, quais são os pecados veniais. Nós vamos fazer isso mais adiante, vamos falar dos 5 passos para uma boa confissão, nós vamos explicar o que é atrição, o que é contrição, nós vamos explicar também o ato perfeito, o ato imperfeito, nós vamos explicar o que é uma confissão sacrílica, o que é uma confissão imperfeita, porque também tem as más confissões acabam se tornando confissões sacrílicas, então acaba sendo um pecado a mais. Enfim, nós vamos falar tudo isso. Mas a primeira coisa que eu gostaria de falar é que a confissão é para quem quer ter uma vida séria, comprometida. E é importante que vocês saibam, irmãos, e também quem está em casa, que quem não tem uma vida de sacramento, do sacramento da confissão,
e eventualmente tenha ocorrido em pecado mortal, não pode comungar. Quem fica mais de um ano sem confessar não pode comungar, porque acaba cometendo pecados. E aí a gente vai explicar depois quais são os pecados que impedem a confissão, quais são os pecados que nos afastam da graça de Deus. Eu quero fazer pelo menos umas 3 aulas só sobre exame de consciência, porque eu quero explicar muito bem quais são os pecados, as ocorrências do pecado. Eu queria ajudar mesmo a vocês a terem uma confissão frutuosa, tá? Mas primeiro, esse primeiro tema eu gostaria de falar o porquê e para quê é necessário confessar. Então a primeira coisa é essa: para ter uma vida espiritual comprometida, uma vida seriamente comprometida. Segunda coisa, irmãos, para qual serve a confissão? Eu pergunto para você, você sabe o dia, a hora e o momento que você vai morrer? Sim ou não? Não, ninguém sabe. Você está aqui sentadinho, de repente dá um infarto. Pronto, morreu. De repente você está distraído conversando com um amigo, vem um doido aí a milhão, te atropela. Pronto, já era, morreu. De repente você pegou o Covid, não se dá conta, olha o Padre Gilson. Ninguém esperava a morte do Padre Gilson. Eu conversei com ele. 2 dias antes dele ser internado, foi na quinta-feira, eu conversei com ele, de boa, tranquilo. Pô, se Deus quiser você vai melhorar. Sábado foi internado, ficou 10, 12 dias entubado, e foi. E graças a Deus que naquele dia, naquele encontro, ele falou: padre, me confessa. E fazia 1 semana que ele tinha confessado. Eu ia pegar com o quê? Estava lá deitado, tranquilo e tal. Mas uma pessoa que vive uma vida espiritual, irmão, Deus ele vai trazendo luz e vai mostrando aquilo que nós precisamos melhorar. Se você quer perceber se você está caminhando bem na fé em Deus, é à medida que você vai percebendo a necessidade dessa graça do sacramento da confissão. O Espírito Santo vai colocando em você a necessidade, você vai sentindo a necessidade de confessar. Portanto, a confissão é para preparar para a morte. Na verdade, a confissão é para que você não seja condenado à morte, para que você não viva a morte, porque a morte, para aqueles que estão em Cristo Jesus, é um momento de passagem, é um momento que você vai entrar para a verdadeira vida, mas isso só é possível se você está puro de coração, se você está na graça. E por que eu estou falando que a confissão é algo para quem quer ter uma vida séria com Deus? Porque tem muita gente que busca Deus para buscar graças, bênçãos, benefícios espirituais, mas não quer ter um comprometimento de uma vida de santidade, uma vida que agrade o coração de Deus. Eu quero ser agradado por Deus, mas eu não quero agradar a Deus. E um dos atos que é importante para viver a confissão é eu agradar a Deus com as minhas atitudes, com a minha vida, com a minha busca de santidade. Então, um dos motivos para a gente confessar também é para nos prepararmos para a morte. Parece até estranho, né? Nossa, padre, mas não é isso? Se você soubesse hoje, agora, te comunicassem: olha, eu sei o tanto de tempo que você tem nessa terra, você tem aqui 10 dias. O que você faria nesses 10 dias? Ai meu Deus, minha Nossa Senhora, deixa eu fazer aqui um bom exame de consciência, deixa eu ver tudo que eu errei na minha vida. Ai, deixa eu ver, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ai, eu vou pedir por perdão, Jesus. Você sente a dor do peso da confissão, do pecado. Você fala: meu Deus, tal, eu não posso errar. Mas se uma pessoa chegasse para você e falasse: olha, você tem mais 10 anos de vida. 10 anos de vida, dá nada. Vou cometer aquele pecado lá, depois eu confesso. Vou encher a cara ali. Depois lá, quando faltar lá uns 5, 10 dias, eu me converto. Dá para entender?
Então você deve confessar sempre com esse pensamento de que você pode morrer hoje, que você pode morrer amanhã, que você pode morrer daqui 5 dias. Então você precisa ter toda essa intensidade do teu coração. Poxa, pode ser que eu não tenha mais vida. E confessar do fundo do teu coração. Ter essa consciência na tua mente que um dia você vai morrer, isso te ajuda a ter uma boa confissão. Te ajuda a se autoexaminar com muita profundidade. Talvez para muitos isso é um pouco aterrorizante, é um pouco estranho, né? Mas de fato é isso, queridos. De fato é isso. Se você pensa, isso te ajuda. Por exemplo, quantas confissões inválidas talvez tenhamos feito em nossas vidas? Quantas vezes eu recebo confissões de pessoas que veio confessar e falou: padre, tem um pecado que eu nunca confessei. A primeira pergunta que eu faço é: mas você não confessou por quê? Você esqueceu? Não, porque eu não tive coragem de confessar. Isso se torna inválida a sua confissão. Você sabia disso? Vocês sabiam disso, gente? Quem sabia? Levanta a mão. Ter consciência de ter cometido um pecado e não confessar esse pecado, a confissão se torna inválida. Uns tempos atrás chegou uma pessoa para mim, confessou e aí colocou uma situação. Eu estou numa situação complicada, assim, assado. Uma situação de pecado na vida conjugal. Aí eu falei para essa pessoa: bom, se você está nessa situação, né, então vai conversar com a tua esposa, veja de resolver esse problema, depois eu venho aqui, confesse e eu te dou absolvição. Mas padre, você não pode me absolver dos outros pecados e desse não? Não posso. Uma pessoa que está amaziada, que não é casada na igreja, ela pode confessar? Sim ou não? Não. Por quê? Porque ela está numa situação de pecado. Então ela precisa querer casar, se abster da vida sexual com seu marido, casar e depois começa a confessar. Porque entra no estado de graça. Sem isso não é possível. A não ser que ela queira viver com a pessoa como irmão dentro da casa dela. E aí sim, ela pode confessar e pode comungar. Até o dia que ela casa. Daí se você não tem nenhum impedimento para casar, então casa logo. Claro que tem situações que as pessoas de repente veem de uma união ilegítima, ou seja, um casamento que é considerado nulo, que não existiu, e aí você está esperando sair a nulidade matrimonial. Poxa, então aqui é uma outra situação. Mas se você não tem isso, por que não casa logo? De repente tem gente que não tem o sacramento, não é batizado, precisa de uma preparação. Então tá bom, prepara e casa. Mas se você já tem o sacramento, já tem tudo, sabe que é isso que você quer para a tua vida, então casa logo. Para que ficar numa situação de pecado? Entende, queridos? Não tem porquê. Então quando você não tem coragem de abrir verdadeiramente o teu coração, a tua confissão se torna inválida. Ah, padre, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo. Eu vou falar para vocês, isso é uma coisa que o demônio mais coloca em nós. Nossa, você vai ter coragem de falar isso para aquele padre? Ele te vê todo dia na igreja, toda quinta e todo domingo ele está te vendo. Você vai falar para ele isso? Você vai perder tua moral. Você vai perder a tua estima. No dia que ele souber que você fez isso, que você fez esse pecado, que você fez isso ou fez aquilo, ele já não vai ter o olhar mais para você. Meu irmão, tudo isso é mentira, é falso. O padre ele tem muito mais estima por uma alma sincera, por um coração sincero, verdadeiro, do que por uma pessoa que fica passando pano e fica se mostrando de boazinha. Porque, não existe, gente.
Não existe, gente. Quando a pessoa vem muito santa, muito certinha, nunca tem erro, desconfia. Atrás de um santinho, como diz meu amigo Padre Jean-Pierre, tem um diabolão gigante. Tem um diabo gigantão assim. Um diabolão. Porque de fato, se a pessoa se mostra muito santa, não estou falando também, é pecador, então vamos pecar, o cara não estou falando isso não. Mas se você quer manter a sua imagem, fica tranquilo, meu irmão, que você está fazendo uma confissão, que você está construindo a sua cova. E aí você vai para a morte, aí você vai viver morto mesmo, sem a alegria de ter a vida, de estar diante daquele que é a vida e a vida eterna. Amém? Então, não tenha vergonha, não tenha medo, tenha coragem. Outra coisa, para que você tenha uma vida saudável e espiritual, se você consegue. Porque o que acontece? Às vezes a gente recorre em alguns pecados repetitivos. Isso é uma outra coisa que o inimigo usa. Ele quer minar a tua esperança. Porque de repente você fala, não, poxa vida, eu vou lutar. Aí de repente você tem esse desejo de lutar, mas quando vê, tropeça, cai, peca. Aí o que acontece o diabo? O que o diabo vai fazendo na nossa cabeça, no nosso coração? Aí tá vendo? Pra que confessar? Não tem jeito, você cai. Toda hora você cai. Pra que confessar? Aí você vai se convencendo disso. É verdade, pra que se confessar? Porque eu caio de novo, eu não tenho jeito, eu não vou mudar. Isso aqui é uma outra artimanha do demônio. Ele quer roubar a esperança de nós. Mas é possível. Mas é possível ter uma vida nova. E a confissão, ela te dá força. Ou também o diabo fala assim, olha, antes de você confessar, mostra com a tua vida que você consegue ficar sem isso. Começa a ficar bem, né? Sei lá, você perde a paciência. Você não pode ver teu filho que você já começa. Menino! Moleque! Aí você, puxa vida, eu tenho que ter melhor. Aí você fala, poxa, errei. Pô, padre, olha, eu fui impaciente e tal. Aí você sai da confissão. Aí primeiro dia você... Não. Aí você, graças a Deus. Aí no outro dia você... coisa bela de Deus, coisa linda. No terceiro dia, moleque... perdi a paciência de novo. Aí tá vendo, não adianta, eu não vou conseguir, eu vou perder. Aí o que acontece? Você fala, não, agora eu vou melhorar para depois confessar. Meu irmão, você não vai ter a força sozinho. Dá para perceber que muitas vezes quando a gente confessa, não sei se vocês já tiveram essa experiência, quando você confessa parece que você renova as forças. Parece não, você renova as forças, é um fruto da confissão. A confissão, ela te dá força, ela é um sacramento, ela é uma graça de Deus que entra no teu coração e te dá força de viver uma vida nova, te dá força para que você viva uma vida de santidade. Eu queria dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, a graça, a força de um atleta não está na sua capacidade invencível de perfeição, mas está na sua capacidade de recuperação. Pode ver os grandes atletas. Se ele é bem, se ele é saudável, ele tem uma força, ele tem uma capacidade maior de recuperação. O organismo ajuda ele a recuperar, porque ele está sempre saudável. É como alguém que está numa luta para fazer regime. Você tá lá lutando, aí de repente chegou aquele churrasquinho com aquela gordurinha. Aí você tá naquela luta. Aí você conseguiu no sábado ficar sem o churrasquinho. Ufa, consegui, graças a Deus. Amanhã eu vou visitar meu pai. Minha filha, fiquei sabendo que você vinha aqui. Chegou lá, aquela picanha com aquela gordura, aquela costela suculenta. Sabe aquela costela que quando a gordura
corre, gruda aquele negócio assim que congela. Você fala, meu Deus, imagina esse troço no meu estômago, né? Vai queimar meus fígados, meu rim. Aí você... só um pedacinho. Aí você come um pedacinho e fala, não, beleza, agora já era, já foi, vou retomar, tal. Aí ele retoma. Essa é uma pessoa que de repente ele tem a força, ele continua e ele retoma a dieta. Mas burro é aquele que fala assim, agora já comi mesmo, deixa eu comer a costela inteira, deixa eu comer a gordura inteira, agora eu vou fazer aqui linguiça frita na segunda-feira, na terça eu vou fazer salsicha frita, tá acostumado a comer ovo cozido, agora eu vou comer ovo frito com bastante óleo, essa batata que tá aqui eu vou fazer frita mesmo, encharcada de gordura, eu tava tirando a pelinha do frango, agora vai comer a pelinha com tudo. Dá pra perceber? O que acontece? Qual a diferença? Os dois caíram, não caíram? Só que um se entregou à queda e o outro falou, não, eu vou retomar minha recuperação. É a mesma coisa a confissão. A confissão é isso. É um se levantar rápido. É um não permanecer-se caído. Isso é a confissão. E o diabo, ele vai postergando a tua confissão. Às vezes você caiu num pecado mortal, você sabe que você precisa de confissão, aí o diabo, aí você tá corrido na tua casa, tem um monte de coisa para fazer, tal, e aí você fala, vou me confessar, mas aí o diabo chega para você e fala, mas você não fez nenhum bom exame de consciência. É verdade, vou fazer um bom exame de consciência. Mas quando? Você não tem tempo. Então, de repente você percebeu um pecado mortal, que é um pecado de confissão. Se você olha, vê se eu tenho outro pecado mortal, não tem, é esse, confessa, porque os veniais são perdoados na missa. Os pecados leves são perdoados na missa. Mas os pecados graves, não. Eles precisam da confissão. Então não fica enrolando para confessar, querido. Você tem a consciência do pecado, vai e confessa. É claro que é bom parar, examinar, ver o motivo pelo qual você caiu, né? Depois eu vou fazer também uma aula sobre como fazer um bom exame de consciência a partir da queda. Por quê? Eu tinha um padre espiritual, jesuíta, Padre Madruga, que agora é falecido, que ele falava assim, quando você vai fazer um exame de consciência, a única coisa que você não deve ver é o pecado. Mas olhar tudo aquilo que te levou ao pecado. Por quê? O exame de consciência é uma tomada de consciência que vai te ajudar a viver uma vida nova, a viver uma vida em Deus, a viver uma vida da qual o Senhor tem para a tua vida. E é claro que na confissão você vai fazer a acusação dos teus pecados. E você também pode pedir um conselho para o padre, mas mais do que isso, seria bom pedir para o orientador espiritual. Também nós vamos fazer uma catequese aqui para mostrar que confissão não é lugar de direção espiritual. Apesar que muitas vezes acontece, serve, não é que é ilícita a confissão quando você pede um conselho, quando você conversa sobre uma situação difícil que você está vivendo, sobre um pecado recorrente. Porém, a confissão não é para isso. A confissão é um lugar para você colocar os teus pecados, ser absolvido, retomar com a tua vida. E o lugar que você vai trabalhar para melhorar, de repente, uma certa situação, que de repente não é nem pecado, é na direção espiritual. Amém? Tá dando para entender? Tá dando para entender a coisa? Né? Eu tô falando aqui também as artimanhas que o capetinha vai colocando, né, no nosso coração. Uma outra coisa que é um pressuposto e que é necessário para a confissão é a contrição, ou pelo menos a atrição. O que é a contrição? A contrição, vou explicar de maneira muito simples. A contrição é um ato que você fez e que feriu, e que você falou, poxa vida, eu feri o coração de Deus. Mesmo que eu goste do pecado, mesmo que aquele pecado não pese na minha consciência, eu confesso porque eu sei que eu feri o outro. Dou um exemplo. Você pisou no pé
do teu marido ou da tua esposa? Que mal você fez para você? Nenhum. Mas pro teu marido, poxa, ele ficou mal, machucou, né? Você tava com uma bota de chumbo, ficou roxo. Então você fica mal por ter machucado o teu marido. Então isso é uma contrição. Eu confesso não porque eu estou me sentindo mal, mas porque eu fiz o mal. E tem muita confissão que a pessoa chega falando assim: ai, poxa, eu estou confessando porque isso está pesando na minha consciência. Ai, porque isso está me fazendo mal. Ai, porque isso não está me deixando dormir à noite. Isso é chamado atrição. Eu confesso não porque eu ofendi a Deus, o próximo, mas porque aquilo está me fazendo mal. É bom isso também. Deus perdoa, mas não é uma contrição. Isso não é um ato perfeito, não é um ato de amor puro. A atrição também é quando a gente confessa por medo. Meu Deus, se eu não confessar eu vou para o inferno. Se eu não confessar eu vou para o inferno. É válido? De fato é isso mesmo. Se você não confessa, né, como eu falei, você tem que confessar para morrer, né, preparar para morrer. E se você não confessa, você pode realmente ir para o inferno. Isso é fato, isso é real, isso é lícito. Se você vai com esse coração assim para confessar, é válida a confissão. Porém, a confissão que mais agrada o coração de Deus é uma contrição perfeita. Você ama tanto Jesus, você ama tanto Ele, você ama tanto o seu sagrado coração, você tem um amor tão grande por Ele, tão grande, mas tão grande, 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 tão imenso, tão fantástico, tão excelso, que você não quer ofendê-lo. Não é aquele amor, poxa, eu vou lá porque Deus é bom, Ele tem algo para me dar, Ele vai me curar, Ele vai me libertar, Ele vai me fazer isso, Ele vai fazer aquilo. Não, é o contrário. Sou eu que não quero ofender, sou eu que quero dar a Ele, sou eu que quero me dar a Ele. E quando eu piso na bola e quando eu o ofendo, eu vou e me confesso, por amor a Ele. Não porque aquilo faz mal para mim, mas porque aquilo faz mal para Ele. Porque o coração de Deus é um coração humano. É um coração que chora. É um coração que sofre. Tá dando para entender? Sim? Uma outra coisa também que é importante para uma boa confissão, gente, é buscar um confessor, um padre que respeite a doutrina católica. Não vai buscar padre que vai de acordo com o teu pensamento, com aquilo que você acha, mas busca um padre que esteja de acordo com a doutrina católica. Dou um exemplo. Esses dias tem um casal que veio falar comigo, está se preparando para o casamento. E vão se casar daqui uns meses. Hoje é setembro, vamos casar em novembro. Eu falei, gente, o que vocês acham? Vamos viver aí a castidade, né? Ninguém vai ficar arranhando espelho, ninguém vai ficar subindo pelas paredes. 2 meses só. Vamos se preparar para isso. Aí chegou num padre X. Aí o padre chegou para ele e falou, que nada, isso não precisa. Isso é para quem não convive, mas para quem convive, vai. Tá bom, mas vocês já vão casar, falta 2 meses. Falta 2 meses, só 2 meses. Falta pouco menos de 2 meses até. Aí confundiu a cabeça da pessoa. Aí a pessoa falou, poxa, e agora? Aí graças a Deus que essa pessoa chegou e falou, e agora, padre? O que eu faço? Graças a Deus. Aí uma outra vez, aqui no nível de aconselhamento, mas não de confissão, a pessoa vivia também convivendo. E aí ela está se preparando para o batismo. Aí eu falei, olha, batiza pertinho do teu casamento. Porque aí você batiza, vive uma vida de santidade. Na outra semana você vai receber a primeira comunhão. Na outra semana você vai receber o sacramento da confissão. No batismo você já vai receber a primeira comunhão.
né? De repente até a crisma, depois você vai receber o sacramento do casamento, então faz perto. E aí ela não queria fazer isso antes, porque ela falou, poxa, padre, eu acho que eu não vou conseguir, né, não ter uma vida de intimidade com o meu marido. Então eu falei, tá bom, então se prepare, não tem problema. Aí chegou num padre X aí o padre falou, que nada! Batiza aí, mesmo que depois você fica no pecado. Mas que sentido tem? O batismo é para cancelar o pecado. Aí você cancela o pecado, no outro dia você está pecando de novo? Que sentido tem batizar? Que razão tem batizar? Batizar para quê? Dá para entender? Ou de repente chega um lá e fala, poxa, padre, eu pequei. Eu não sabia que fazer laqueadura era pecado. Mas depois fiquei sabendo, vim pedir perdão. Aí o padre chega e fala, mas quantos filhos você tinha? Ah, tinha 5. Ah, tá bom, não tem problema não, eu queria ter 10. Tinha que ter feito isso mesmo. Agora é o padre que determina quantos filhos o outro deve ter. Então a pessoa está sentindo, ela reconheceu isso como um pecado na sua vida, ela está se confessando. Mas tem padre que vai falar que não é isso. Você ouve cada coisa. Esses dias eu ouvi uma pessoa que está lutando para viver uma vida de santidade. Ele tem uma tendência homossexual. E aí essa pessoa lutando, e essa pessoa quando está em Deus ela voa, ela consegue. Mas quando ela não está em Deus, o que acontece? Aí vai nas besteiras desse mundo, dessa vida. E aí foi falar com o padre X aí o padre X falou assim, olha, você pode fazer 2 coisas. Ou viver aí nessa luta, nesse martírio, ou de repente ficar sem a comunhão e ser feliz. Eu falo, vai tonto, vai, arruma um macho aí, fica aí, deita, faz, transa mesmo, faz o que não presta, eu quero ver você ficar feliz, eu quero ver. Tem doido que orienta isso. A felicidade é a santidade, a felicidade é estar na presença de Deus, agradando o coração de Deus, gente. Tá dando para entender? Então eu preciso escolher um bom confessor. Um confessor que vive de acordo com a fé cristã. Ok? Outra coisa também que ajuda uma boa confissão, gente. Toma cuidado com a peregrinação de padres. Se de repente cair no mesmo pecado sempre, não vou confessar lá com o padre Paulinho não. Poxa, de novo cair nesse pecado, vou confessar com outro. Vou falar, gente, Jesus é sempre o mesmo. O padre não fala, eu, padre Paulinho, em nome de Jesus Cristo, te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí o outro falou, eu, Padre Joãozinho, em nome de Jesus Cristo, te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É sempre eu te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, é Jesus na pessoa do Padre. Jesus é sempre o mesmo. Muda a cara, mas Jesus é o mesmo. Se o padre é pretinho, é Jesus nele. Se o padre é barbudinho, beiçudo, é Jesus nele. Se o padre tem cabelo, é Jesus nele. Se o padre é careca, é Jesus nele. Então não adianta ficar fazendo peregrinação. E por quê que eu recomendo que seja? Mas padre, não é sempre Jesus, então o que tem que confessar com um ou com o outro? O fato é que se você confessa sempre com o mesmo, ele pode te ajudar melhor. Porque ele vai vendo a recorrência das tuas quedas. Ele já te orientou de um jeito, não deu certo, ele pode te dar um outro orientamento, outra orientação. Ele pode te ajudar melhor, ele pode te pegar pela mão. Por quê? Porque ele já te conhece. Ele já te conhece. Então é melhor que seja o mesmo. Porque isso vai ajudar você no teu progresso espiritual. Isso vai te dar mais força. Isso vai te dar mais rigidez. Então entra naquela coisa da vergonha que a gente falou lá atrás. Então não tenha vergonha, vai sempre lá
com aquele padre, te ajuda, tá bom? Deixa eu ver aqui mais que eu poderia falar para vocês. Uma outra coisa que acontece com a confissão, que é importante que nós tenhamos, é importante que nós tenhamos para confessar uma firme vontade de mudar de vida. Isso aqui é fundamental. Vou confessar hoje, amanhã eu peco de novo, confesso, depois eu peco, confesso, depois eu peco, confesso. Não. Você precisa estar decidido do teu coração de não mais pecar, de não mais voltar naquele pecado. Não pode. Mas padre, eu vou cair, eu posso cair de novo, tudo bem. Mas você vai lutar para não cair, vai fazer o possível e o impossível. Aí entra também um outro tema que nós vamos falar, é sobre os vícios. Sobre os vícios. Porque muitas vezes você tem até pecados que não é um ato de liberdade teu. É uma recorrência do teu vício, da tua dificuldade, da tua luta. Você está escravo, você está preso. Então existe um caminho, existe um processo. Mas, pelo menos quando cometer o pecado, você precisa estar decidido no teu coração, ter uma firme vontade de não mais pecar. Vou agora contar, já está quase acabando meus tempos. Eu gostaria de contar alguns passos importantes de conversão para que a sua confissão seja frutuosa e para que você tenha uma vida na graça de Deus. Primeira coisa, é importante que você seja covarde. É preciso covardia depois de uma confissão. Não adianta você falar, nossa, cara, acabei de me confessar. Mano, que da hora, tô fortão, meu. Agora, confessei que eu fumava um baseado. Agora eu vou lá na biqueira e vou converter o traficante. Vou falar da minha confissão. Vou falar que Deus entrou na minha vida, que Deus me perdoou, que Ele teve misericórdia de mim. Aí você chega lá na biqueira, de repente chega um, sopra na tua cara o baseado. Você, eu vou falar que Deus me mano, quanto tá a baranga? Não, Deus me curou. Não, mas eu vou lá converter agora o traficante. Eu vou lá. Eu vou lá. Oh, Jesus, quanto tá aí a baranga? Dá uma aí. Cara, eu tenho que ter coragem de ser covarde. Tem que ter coragem de ser covarde. Bicho, eu sei que aquilo vai me levar ao pecado. Eu vou do outro lado da rua. Dou 3 voltas na esquina para não passar naquela boca. Então um ato de conversão é coragem de ser covarde. Eu tenho que ser covarde, eu tenho que ser cagão. Jesus, me dá coragem de ser cagão. Me dá coragem de ser covarde. Me dá coragem de ter medroso. Jesus, eu quero ser medroso. Eu quero ter medo do pecado. Tira essa coragem de mim. Tira. Porque pode ser uma empreitada, pode ser uma emboscada do demônio. Dá pra entender? Talvez vocês nunca ouviram isso, né? A síndrome do fortão. Cai fora. Né? Uma outra coisa que pode te ajudar num passo de conversão. Meu irmão, uma vez que você comungou, você já percebeu, uma vez que você confessou, você percebeu que você é fraquinho, que você precisa da graça de Deus. Não interessa que os outros te chamam de papa hóstia, mas seja um papa hóstia. Vai na missa todos os dias, vai na igreja, vai fazer adoração, vai meditar a palavra de Deus, vai estar na presença de Deus. Se reconhece, isso faz parte do covardismo. Eu sou covarde e não posso mesmo, sou fraco, dependo de Deus. Fala, eu sou dependente. Dependente do quê? De droga, de álcool, disso, daquilo? Não, dependente de Deus. Eu dependo dele para ficar em pé. Eu dependo dele para ficar na graça. Sem ele eu caio. Sem ele eu tô lascado. Então eu não posso ficar sem ele. É ele que eu preciso na minha vida. Isso é um passo de conversão. Tudo dentro da covardia. Um outro passo de conversão é não já tomar, agora eu tô bem, tô tranquilo, tal.
Aí você fez o exame de consciência antes de confessar. Aí você rezou, fez o diário espiritual. Você é da Missão Belém, né? Fez o diário espiritual. Aí chegou no outro dia, no mesmo dia que você confessou. Fazer o diário, fazer o exame de consciência pra quê? Confessei ontem. Tô bem pra caramba hoje. Pra que fechar o diário? Pra que exame de consciência hoje? Tô bem. Pra que o exame de consciência amanhã? Pra que depois da manhã? Quando você vê, meu irmão, você tá perdido. Perdido. Seja covarde. Tem aquela coisa que é da contenção, né? Você não precisa fazer as coisas só quando a coisa tá ruim. Ladeira abaixo. É um exame de contenção. Você fez exame de consciência, percebeu que tua consciência está limpa. Legal. Hoje me sinto bem, percebo que não fiz nenhum pecado. Mas examine a sua consciência. É um exame de contenção. Não vai fazer as coisas quando você está mal. Por exemplo, às vezes nas equipes de evangelização, acabou de multiplicar uma equipe. Aí acabou de multiplicar a equipe, eu falo, quem vai ser o futuro coordenador? Ih, padre, acabamos de multiplicar, você está perguntando quem vai ser o coordenador? Quando é o seu retiro, abençoado? Meu retiro é daqui 2 semanas. Aí eu falei, se fica 30 pessoas na tua equipe, você pode ficar com uma equipe de 50, 60? Não, padre, aí tem que multiplicar. Eu falei, então, você não quer que fique... Quantas pessoas vai vir no seu retiro? Vai vir 60. Aí eu falei, você acha que de repente não pode ficar 30? Pode ser que fique. Então, você não vai precisar de um coordenador? É verdade. Então por que não pensa no coordenador agora, minha anta? Pensa. Por que deixar para depois? Mesma coisa da vida espiritual. Eu já preciso ir pensando, eu preciso ir forçando a minha mente para viver na santidade, observando se tem alguma coisa que está me levando ao pecado, que vai me tirar da graça. Eu quero viver na graça. E o exame de consciência é esse farol, é esse examinar-se para ver se eu estou caminhando no binário. Porque muitas vezes o que acontece? A linha do trem é isso aqui, não é? Vamos colocar a linha do trem. A linha do carro, que é o asfalto, não? Tem aquela linha amarelinha assim, que cruza para entrar na contramão. Às vezes você tá com um carro meio assim, né? Você tá na contramão? Sim ou não? Não tá. Mas você tá andando meio que beirando ali. O guarda-rei tá quase indo pra contramão. E se você não faz como que fala? O alinhamento, sem você perceber, o carro vai puxando pro pecado. O que é o exame de consciência? O que é o exame de consciência? É esse alinhamento. Esse balanceamento, é esse check-up. Quando você vai fazer um check-up num carro, você anda, 5.000 quilômetros. Você fala, meu carro tá bom, pra que eu vou levar no mecânico? Não leva então, tonto. Não leva. Você vê o que aconteceu? Nossa, sem querer, estourou o motor. Claro, o óleo tava velho. Burro, se você fosse fazer o check-up, o cara ia trocar o óleo, colocar um óleo bom. Agora... tome, leve as consequências. Então muitas vezes aquilo que parece que você faz, você parece que está bem, está firme, mas quando você vê, você já está na beira do abismo. Então um passo de conversão, um passo que você está caminhando na graça de Deus, é essa capacidade de você olhar, se examinar continuamente. Outra coisa que é importante, ociosidade é oficina do diabo. Não fique ocioso, irmão. Não fique ocioso. A ociosidade... Já está na hora de acabar? A ociosidade... Estou terminando já, tá? A ociosidade, ela é um mal. Ela é um mal. Então não fique ocioso. Juntamente a essa questão da ociosidade, como que você cura então a ociosidade? Com a disciplina. Com um programa bem feito. Eu vou fazer isso nessa hora eu vou fazer isso, nessa hora eu vou fazer isso, nessa hora eu vou fazer isso. Então eu programo o meu dia para não ficar ocioso. O que eu tenho para fazer agora? Não tenho nada para fazer? Deixa eu dar uma olhadinha no Insta. Deixa eu ver aqui um vídeo no YouTube. Aí daí a pouco, bundinha para cá, bundinha para lá, dancinha daqui, dancinha dali, a coisinha com decote, e aquele story que tem aquela mulher que tá assim, e tem
aquela linguinha pro lado de fora, aquele decote. Aí quando você vê, você só dá uma olhadinha aqui. Olha, minha amiga foi na praia, deixa eu dar uma olhadinha aqui nela. Que biquíni bonito, tá na tendência, né? Mas foi o homem desgraçado que foi ver o biquíni, né? Aí pronto, quando vê, o diabo fez a festa. Mais um. Peguei mais um trouxão, mais um ocioso que olhou o Facebook à toa. Mais um que eu derrubei, coloquei no pecado. Aí agora eu vou colocar nele assim, ó, tá vendo? Não adianta, você não consegue, você é fraco, tal. Aí de repente tá passando o Padre Paulista e fala, vou confessar. Não, meu, sou coordenador, né, meu? Sou... Deixa eu confessar com ele. Tá doido? Aí o diabo, sim, não, confessa não. Vai lá na tua paróquia. Aí você vai lá na tua paróquia, igreja fechada. Aí a igreja abre 2 horas da tarde. Pô, mas 2 horas da tarde eu tô trabalhando. Confissão das 2 às 4. Aí você fala, eu chego em casa às 5 horas. Como que eu vou na igreja? E aí vai, né? Vocês sabem que os horários de igreja é assim, né? Missa 9 horas da manhã, confissão das 2 às 4. Aí é claro, bicho, só vai aposentado, só vai quem não faz nada no confessionário, nunca vai quem precisa. De fato, é isso. É difícil encontrar um padre. Eu tô fazendo toda essa catequese para vocês. De repente, alguém de vocês está impelindo desejo de confessar. Pode deixar que eu vou atender vocês, se vocês quiserem, depois dessa confissão. Nem que a gente fique aí até meia-noite. Mas dá para perceber, o inimigo ele quer tirar você da graça, ele não quer que você confesse. Então, um ponto de conversão é evitar a assídia e ter a disciplina. Amém? E aí agora eu só termino com essas 5 coisas e depois semana que vem ou quando a gente voltar nessa catequese, a gente aprofunda. Eu queria falar das sensações que você tem depois da confissão. Irmãos, o que acontece quando você confessa? Rapaz, leveza, liberdade. Cara, você parece que, meu Deus. Outra sensação, alegria, felicidade. Cara, você tem uma felicidade, uma alegria e você não tem tamanho. Outra coisa que você sente, força. Sente força para lutar contra o mal, contra o pecado. Outra coisa que te vem, a capacidade de amar. Você tem capacidade de fazer coisas para outras pessoas, você quer amar, você quer ajudar, você quer servir na igreja, você quer ajudar na festa de Nossa Senhora Aparecida, você quer viver uma vida de graça, você quer trazer outras pessoas para a igreja. Você sente essa força, você sente que em você nasce uma capacidade voraz de amor. Depois outra coisa que você sente é paz. Nossa, mas que paz. Serenidade. Parece que você tá zen, né? Nossa. Parece que eu tô andando nas nuvens. Uau! Que coisa maravilhosa! Depois você se sente puro, não é? Se sente puro. Ah, caramba, meu, olha, eu me sinto puro, me sinto lavado interiormente. Então são essas as sensações que te dá uma boa confissão. Amém? Vamos ficar de pé por um instante. Eu acredito que isso que a gente conversou com vocês é o primeiro passo para a gente fazer uma boa confissão. O primeiro passo para nós caminharmos num caminho realmente de confissão.